Vocês ouçam em casa. A música é A Fonte e quem interpreta é o Grupo Vozes Eternas. A Fonte, Grupo Vozes Eternas. Diz assim a letra: enquanto o sol se põe no cantar do teu olhar, a noite nos traz um céu sem estrelas. Além, um barco a navegar sem mar e um jardim sem flor. Um sorriso a nos mostrar. A alegria é para quem queira ver. Viver é aprender, para quem queira entender o que é viver. Viver é aprender, para quem queira entender o que é viver. De onde vêm as vozes que me fazem crer no que eu não posso ver? De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver, que me mostra o caminho a percorrer rumo ao meu mundo interior, que me leva a olhar o que meus olhos não queriam ver? De que lado sopra o vento do entender? De que lado vem? De onde vêm as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Para que lado parte o amor a caminhar? Para onde andará? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é essa e onde estará? Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver para aprender a amar. Muito profundo, muito lindo. Então, tá, vamos ouvir a Joana de Anjos na mensagem inicial da nossa reunião. Hoje eu acho que a última mensagem do livrinho. Desse aí, né, Carlos? É, desse livro. Deixa eu ver se é até a última mesmo. Então, do livro Momentos de Renovação, ditado por Espíritos Diversos, e psicografado por Divaldo Franco, Eu Sou. Na execução de qualquer empreendimento, é inevitável o contributo do esforço pessoal. Toda atividade exige atenção. Qualquer serviço impõe desgaste em quem o executa. Vives participando do festival das conquistas iluminativas, logrando um tentando, outro se te apresenta. A fome saciada no momento volve depois.
a aquisição de uma experiência enseja nova realização. O que agora basta faz-se necessidade futura. Quem contempla o prado que se alarga ante a visão, descobre além o futuro fascinante, o infinito fascinante que o arrebata. A viagem evolutiva é assinalada por etapas que se fazem conquistadas a sacrifício e dores, às vezes extenuantes. Não interrompas o curso de tuas atividades nobilitantes, porque se te apresentem cansativas. Há muitas distrações chamando-te para lugar nenhum. A sementeira de hoje te responderá amanhã ao empenho conforme o que plantares. Muitos abandonam a tarefa ao meio do caminho e se dizem desiludidos. Inúmeros lidadores estacionam ante a dificuldade, procurando repouso. Dos numerosos candidatos à realização do bem de si mesmo através do bem ao próximo, somente alguns, intimorados, chegam ao seu termo. Compromisso dignificante e responsabilidade em pauta. Não é de se estranhar-se a expressiva soma de abnegação em empreendimentos qual este, que tem a ver com a eternidade da vida. Assume, portanto, o teu papel sem receio, investindo o que possuas de melhor e avançando sempre. Desfrontarás incompreensões e lutas acerbas, porque não há clima, por enquanto, para os cometimentos espirituais. Em fase do jogo vigente dos interesses subalternos e as suas pressões violentas. Não te perturbes, porém. Consciente de teu dever, experimentarás os estímulos que fluem do alto e jamais te sentirás em desamparo. E se fores convocado ao testemunho sem precipitação ou temor, paga o tributo pela honra de viver o ideal em que crês e que te contribui vida. Nessa pugna, o aparente perdedor é sempre o vitorioso. Quem paga, vencida a batalha, acima de todas as necessidades. Quando os adversários do mestre foram prendê-lo na noite inesquecível da traição, ele perguntou aos famigerados, servos da ignorância, a quem buscais? E lhe responderam, a Jesus, o Nazareno. Sem qualquer indecisão ou medo, asseverou-lhe o justo, sou eu. Duas palavras, e se definia o destino da humanidade ali presente. Quando chegar a sua vez, diz também, sou eu. Que assim seja. Sim. Pedir ao Sr. Fernando para fazer a prece inicial, por favor, tá, Sr. Fernando? Que a paz de Deus, Jesus, esteja presente em sentimento nas atitudes de cada um de nós que aqui se encontramos presentes, seja espírito reencarnado ou desencarnado. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós nos concedeu. Dessa manhã, nessa casa tão maravilhosa de patrono de Geraldo Joaquim. Ó Deus, estamos aqui desde cedo pensando na leitura que nós tivemos hoje no nosso lar, na mensagem que lemos, mas ficamos numa dúvida e estamos numa dúvida. Pois nosso irmão, que crente passando a mensagem, disse que vós
não é o Criador do universo. E deu vários exemplos da criação do universo. Mas só que no decorrer da mensagem dele, ele deu o exemplo da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Foi aí que nós interpretamos. Não sei se estou certo, mas eu acredito que eu não estou enganado. Das mensagens falsas que está tendo através da internet. Mensagens que infelizmente vem do próprio grupo espírita para os desvios. Ó Deus, sabemos que vós é o Criador de todas as causas primárias. Como vós não pode ser o Criador do universo? Muito obrigado, Deus, por tudo que vós tenho concedido a esse planeta Terra, mesmo com todas as imperfeições dos teus filhos, habitantes desse planeta, vós nunca nos abandona o seu filho. Que essa é o amor de pai. O pai não aceita o erro do seu filho, mas nunca abandona. Muito obrigado, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nesse lar. Assim seja. Então vamos lá, tá? Damos continuidade com o nosso estudo da manhã de hoje. Eu tive pouco tempo para procurar. Eu comecei hoje de manhã, que ontem eu cheguei em casa e dormi. Mas quando eu li essa mensagem, que eu li outra, né? Só que as outras mensagens dão uma ênfase muito à reencarnação. Essa mensagem também, se você for ver, dá essa ênfase à reencarnação, mas de uma forma mais palpável, mais visível, que em cima das nossas atitudes projetadas, criadas numa falsa realidade, numa falsa visão. E mais tarde a gente vai ver aquele irmão sofrendo e criando situações para ele próprio, e no qual a gente às vezes conota até uma injustiça. Como é que pode uma pessoa sofrer tanto assim numa vida? Aí teve um esotérico falando, uma vez eu estava passando, aí vi um rapaz sem as duas pernas, dois braços numa pranchazinha de skate, e ele falou de uma forma meio grosseira que o garoto fez ali, vendendo alguma coisa. E ele não tinha visto o garoto, tinha visto o tumulto e o garoto. Aí quando ele olhou, foi a forma dele falar com a outra pessoa de forma grosseira e pejorativa. Aí ele parou e falou, quem foi esse indivíduo? Porque ele, além de não ter as duas pernas e os braços, ele era deformado também, o rosto, tudo. Quem foi esse indivíduo na vida passada? E ele coloca isso. Nada por acaso não, aquilo ali foi uma coisa muito braba lá embaixo, ou lá atrás. E aí, a gente lendo isso fomenta que é uma realidade, não o castigo, e sim o conceito de causa, de você vivenciar aquela situação e na hora, desprendido do corpo físico, fazer essa contabilidade e ver lá se o produto vale a pena ser investido. E essa leitura aqui mostra muito bem isso. Ontem, a leitura de ontem, o estudo de ontem mostrou bem claro, meramente mostrando ali, como o Fernando colocou ali, o questionamento do que é Deus, se Deus criou ou não a Terra. A gente vai ver que essa mensagem, nós somos uma energia pensante que precisamos de formas, pensamentos, ou pensamentos criando formas, para se desenvolver, não as formas, mas o espírito, a alma. Então isso tudo é uma grande ilusão, isso tudo é uma grande construção lúdica para o crescimento da alma.
E aí vem as teorias, né? Cada um com as suas crenças, criando as suas realidades. Mas, como disse no livro, no estudo de ontem, que se Deus quiser vai estar no grupo lá, eu perdi agora o fio da meada, eu falei do grupo. No estudo de ontem, fomentou essa necessidade de a gente trabalhar a elevação do espírito e não se apegar aos cometimentos do dia a dia, pequenos. Entender que tudo é mensagem, mas a gente ali peneirar e pegar o que é bom e deixar passar o que é ruim. Mas o que é bom? Bom para o meu espírito e não para a vida física. Aqui na canção, muito bem. Na canção Viver e Aprender, para quem queira entender o que é viver. Então vamos lá, a nossa irmã Joana de Anjos. O livro é Otimismo e psicografado pelo Divaldo, né? Agora, deixa eu ver se eu marquei aqui a página. Eu não marquei, mas caí nela. Deixa eu marcar. De tanto dobrar, marquei. Não, já achou. Vitórias Amargas. Aí vamos ler bem devagarinho para a gente degustar bem, que ele é bem sucinto, dá para cessar das forças brutais da guerra avassaladora, a paz reedifica dos escombros o que foi devastado. As vidas sacrificadas pela fúria da violência não podem ser recuperadas pelos esforços técnicos e econômicos. Então, aquela luta do dinheiro, da posse, de repente, em vão, né? De repente, não, certamente, para os espíritas, né? Os sinais da destruição lentamente são retirados, porém as marcas emocionais permanecem. É a coisa do karma e também daquele atavismo que a gente traz, né? Os triunfadores, pouco e pouco, perdem as cidades vencidas que se levantam sob o estímulo das bandeiras nacionais. É legal esse lado de geografia, de sociologia misturado no conceito moral, né? De elevação espiritual. Os sinais os triunfadores, a pouco e pouco, perdem as cidades vencidas, que se levantam sob o estímulo das bandeiras nacionalistas, gerando... Seu Fernando, estamos puxando a orelha, não estão? A gente estava conversando aqui, Sr. Fernando, sobre isso aí. Gerando novos conflitos que procuram conduzir à liberdade, que não tem liberdade. Você está sempre preso a situações conflitantes, né? As gerações novas, ignorando as tragédias de que se tornaram vítimas, fomentam novas lutas e a inquietação permanece. São amargas todas as vitórias de um dia em que o homem pensa haver vencido outro homem, ou nações supõem logrado o triunfo sobre outras nações. Aí a gente lembra do pudim, né? A marcha inexorável do tempo transforma, na mesma opinião do mundo, os heróis de hoje em verdadeiros bandidos e traidores de ontem, em nacionalistas de valor e serviço de ideais que os seus contemporâneos não puderam compreender. Quando você escolheu a página, você sabia o que estava passando aqui dentro de mim, né, cara? E a gente falou semana passada... Que vergonha, seu Fernando, que vergonha que eu estou passando aqui. A gente falou semana passada de Tiradentes também, né? O comentário do carro falou, eu fui na frente. Ele chegou, o que eu fiz? Reclamei que eu não vi o trabalho de hoje, né? Que é meu costume dele. Mas eu vi. Quer dizer, foi a mesma coisa. Ele não passou, mas não fiz o comentário. Mas passaram uma outra banda. Mas a espiritualidade sabe que está vendo o nosso pensamento. Não obstante, indesejado ou mal compreendido, só o ideal do bem vence as épocas e as culturas,
acenando esperança de paz e vitórias felizes. O instinto que predomina por enquanto em a natureza humana se faz a criatura belicosa, quer dizer, sempre armada, né? Sempre na defensiva, não se desarma, não entra naquela parte do amor coletivo, né? Aí você percebe o quanto, eu percebo o quanto me falta, entendeu? Para estar nessa condição. Por isso que o Júnior até falou aqui, né? Que domingo passado eu fiz um comentário. Eu vou lá mais uma vez tentar ser espírita. Porque, veja bem, o sentimento que eu estava aqui na hora que eu estava comentando com ele era de revolta, sabe? De revide, né? A gente comentava sobre o lance de futebol, mas eu levei para o lado, vamos dizer assim, da pátria, né? E tal. Ainda estou com essa belicosidade toda dentro de mim, entendeu? Com essa coisa de encarnações passadas que provavelmente não foi aquela coisa, né? Mas, Valdemir, isso aí é muito normal para a gente que está começando na caminhada. Mas essa mensagem tem que ser muito trabalhada para a gente não entrar nesse renúncia e sacrifício como povo. Não existe o sacrifício, a renúncia, existe a elevação espiritual. A gente entra, às vezes, numa neurose de doar tudo, de fazer tudo, de ser o bom bobo. O bom bobo. E você tem que ver a elevação espiritual, botar a elevação espiritual nessa contabilidade para não ser o bom bobo. bobo. Você falou ontem, isso que você estava falando ontem na reunião, foi esse comentário, né? Com outras palavras. Eu sempre dou exemplo meu, né? Porque, né, um exemplo meu, porque eu vivo assim. Foi o que eu falei com meu marido essa semana. Ele me aponta muito. Eu virei para ele e falei assim: você não vai evoluir. Eu fico inteiro pensando, se você não consegue evoluir aqui, encarnar, não desencarnar, tu fica me apontando. Ele, mas você falou isso, eu estou me defendendo, como o Carlos está falando. Senão você não boba, a pessoa te acusa de várias coisas e você é sua espírita, eu vou ficar calada. Fala, não, você fez isso, sim, você lembra. Mas você entendeu, não está lembrando do passado? Estou me defendendo. Porque aí a gente entra na onda de que é espírita, ninguém entendeu, fala que quer. Trabalhando os teus sentimentos e não colocando, assim, raiva. Não, estou dizendo você não, sim, colocando todos nós. Exatamente, foi o que eu falei pra ele, eu não tenho ódio, você não vive melhor comigo por tu aponta muito. Eu falei, tu pode apontar? Eu falei, tu não tem defeito? Sabe que tu não tem defeito? Tu julga demais. Eu falei, passa a se colocar no lugar do outro. Do jeito que tu fizer isso, empatia, botar no lugar do outro, vai parar de julgar qualquer um que seja. Para com isso. Aconteceu isso comigo e quem me salvou foi uma psicóloga que colocou esse lado aí que vocês estão falando. Que a gente não tem que ficar também dizendo amém, amém, sim, amém. Não tem, não. Não tem. Não tem, até porque você vai se Você sentir tem mal. com amor, como se colocar, que é teu direito. E se você não fizer isso, você vai viver uma pessoa triste, uma pessoa má, uma pessoa frustrada. Por quê? Eu sou espírita. Ninguém entendeu. Vai dar na minha cara, pega tudo que eu... Amém. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Lá em casa a pergunta é essa, mas não é espírita. Meu marido já fez Aí está muito sério. Olha, você está indo pergunta. você está indo estudar, hein? Eu falei, realmente, eu estou indo estudar. Entendeu? Mas só que eu não sou boba, eu sei que você se aproveita disso. Porque eu estou indo estudar. Porque nós somos imperfeitos e nós estamos aqui, Ainda se aproveita. Ninguém vai para a escola. Mas não precisa. Mas tem que ver a raiz da discussão, geralmente nesse afrontamento de particularidade de cada um, é que ele está vendo na sua atitude um pouco que ele tem. É o reflexo. E aquilo o irrita muito mais do que o defeito que você tem e ele não tem. É por isso que ele cria essa situação toda, porque ele está querendo se curar. Jogando tudo em cima de você, no que vê em você, o que ele tem. Então, quer dizer, a gente tem que entender esse lado, o lado patológico da situação, para compreender. Eu tenho um pouco disso, mas ele tem muito disso. E outra coisa que eu aprendi, né? Temos que fazer o que quer. Hoje eu peguei o tênis, eu falei, ele vai falar. Falei, mas não adianta. Eu tenho que fazer o que eu quero. Aí eu me arrumei, até quando eu comecei a botar dentro de uma. Eu vou para o estudo. Porque se tu deixar, você não vem, eu fico triste porque eu gosto, eu vou fazer vontade dele, não, tem que fazer vontade, tá bom, minha vontade aí, desde o início que começou a leitura, eu estou aqui, né, pensando na minha vida, na vida do planeta,
Mas também nós temos que ver até que ponto, estou citando situações nesse momento não, é geral. Até que ponto a gente tem que ter o bom senso e até saber que ponto não tem o nosso orgulho. E o que acontece com o que está falando aqui? Os orgulhosos lá, os se achando superpoderosos. E na vida, no dia a dia, a gente tem que, não tem que se calar, mas não, então não me calo também não. Mas você vê até que ponto a situação também está mexendo com o teu orgulho e você está falando, e você, então, acho que assim, seria o bom senso falar, mas pensando assim, será que ele está com razão? Será que... É porque o Carlos faz até com os espíritos, né? Não, o Carlos faz, né? Porque, na verdade, muitas vezes, eu falo por mim, agora vou dar uma delas, mas eu sempre fui assim desde o início do grupo, eu falo por mim, não tenho vergonha de falar, muitas vezes eu deixei o orgulho falar mais alto, entendeu? Então, é aquele negócio, é trabalhar sempre, esses sentimentos aí, que deixam a gente meio que confusa, né? Nem sempre a gente está certa, não. Então, tem que ter bom senso. Isso aí. Agora, outros dias, mas botaram o espiritismo junto, né? Aí me chamaram de maluco. Aí eu respondi, é melhor ser maluco inteligente que ser inteligente burro. Vamos lá. Todos os triunfos externos resultam sempre em acerbas aflições. Enquanto as lições do Evangelho não governem as mentes e os sentimentos dos homens que dirigem e dos que são dirigidos, as dores dos distúrbios guerreiros permanecerão. A paz estabelecida nos gabinetes faz recordar a serenidade das águas paradas da Lagoa Rodrigues de Freitas, que escondem pestes e mortes, aguardando o momento de revelar-se ou abrir o canal, né? Fazer a limpeza do canal. Enquanto dura, arma-se os homens em nome de preservação do equilíbrio, esperando o momento da eclosão de novas e mais terríveis batalhas. Tinha uma frase numa propaganda do Exército Brasileiro na televisão antigamente, não sei se vocês lembram, que dizia: parece paradoxal, mas é através do armamento bélico nosso é que a gente fomenta a paz. Eu olhei aquilo e falei, pô, foi bem inteligente ele colocar essa tentativa de querer mais orçamento para comprar arma, para comprar isso. Isso aí faz uns 10, 15 anos ou 20 anos atrás, ou até mais. Mas quando ele colocou aquilo, eu vi do lado inteligente de querer arrumar mais dinheiro, né? De botar um terror psicológico em cima da guerra, que é possível, né? Em cima da elevação moral ainda muito baixa, mas eles puxaram a brasa. Isso aí é desculpa de vagabundo funcional. Por isso que ele usa isso. Ele usa isso como desculpa de vagabundo funcional. Por isso que ele usa essa frase. Mas quem é que não puxa a brasa para a sua sardinha? O dinheiro acabou, cara. Não, vamos mudar o rumo da prosa. Tá bom para mim, para você. Vamos mudar o rumo da prosa. Tava bom mesmo? Você vai ver lá no teu coisa de manhã 62 milhões de miseráveis. Ó, hoje eu não sei quem mandou alguma coisa pro grupo que eu achei muito interessante. O pessimismo e negativismo materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emmanuel, no livro Caminho de Luz, nos demonstra o contrário. Demonstra o contrário, que por determinismo divino estamos geralmente a caminho da luz. Então, assim, né? O espiritismo diz outra coisa. Tá aqui para É complicado para a nossa mente pequenininha, que está aqui, Alguém mandou essa visão maravilhosa de que vai demorando Pode ver que tá Chico Xavier, tá? Ele acabou de falar, respondendo, mandando. O pior é que você vive no momento, tem que ficar atravessando o caminho. Mas viu aí que ele mandou? Mas essa espinha é auto-sabotagem. Essa é besteira. Essa É o que tu vive no momento. Tá, Você tem que ficar atravessando o Vamos lá, momento. gente, vamos lá. Uma guerra sucede a outra como se fosse a última, chegando para o cismo,
Aí é que está o paroxismo de pretender-se exterminar continentes interiores com toda a forma de vida que nele habita, em arriscadas tentativas de um confronto para o aniquilamento geral. Então, chegando ao cúmulo, ao absurdo, à crise existencial do cidadão de pretender se exterminar continentes inteiros com toda a forma de vida que nele habita, em arriscadas tentativas de um confronto para o aniquilamento geral. Aí você vai falar, mas isso aí é um presidente de um país? Não, aquilo ali, sabe, é o acúmulo de egoísmo, de interesses, de uma coletividade. Está vivendo isso no momento? Está vivendo. Mas se todo mundo quer rotular, Não. não. Está todo mundo da mesma forma. Ele não vai botar um lado só, né? Não. Loucura humana que se não compadece da vida, supondo-se deuses, os guerreiros alucinados na atualidade, olvidam ou subestimam Deus e suas leis, fazendo-se, sem dar-se conta, instrumentos da evolução que se impõem, com ou sem anuência, com ou sem consentimento, aceitação. Aceitação é uma palavra que a gente tem que trabalhar muito isso. Porque é essa forma de não aceitar que a gente se perturba. Se eu não sou o causador, se eu não sou a figura que chegou e fomentou aquilo tudo, que iniciou, que teve participação, culpa é de Deus. Eu falo muito isso, e às vezes as pessoas dizem, o problema é de Deus. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus e trabalhar ali de uma forma, sabe, desprendida, mas entendendo não o que vem de lá para cá, e sim o que sai daqui para lá. Então, às vezes, pensando assim, às vezes a gente, acho que cada um aqui, a gente quer salvar o mundo. Verdade. Aí me vem assim, não é por aí. Não é. Você faz a tua parte. O que você fizer de ruim, você está cooperando com quem está aí. Agora, faz você. O restante é por conta de quem está. E até porque tem muitas pessoas que você quer ajudar, mas você não consegue ajudar, porque ela não quer ajuda. Ainda tem essa, a gente tem que ter essa... A gente quer, às Não, vezes, eu noção me de sinto assim, olha, eu aproximar. quero ser salvador. Então tu não tem que ficar com esse Vitória e negócio. derrota sempre foi, sempre será e sempre vai ser causa e consequência. Resultado final. Vitória e derrota. Vitória mais derrota. Mas é o que ela coloca aqui. Ela coloca aqui, com ou sem anuência, com ou sem consentimento, eu faço, eu ajo, eu executo. Então, quer dizer, eu não dou aquele tempo para aquilo se consolidar, se construir, porque eu projeto interesses pessoais ali, tentando retardar a marcha desse progresso, porque vitimado pela violência, torna-se vítimas de si mesmo, não prejudicando, senão a quantos se lhes afinam, sem que, hoje ou mais tarde, liberem-se do infeliz atavismo da violência. Aí é que está um atavismo que está preso, está ali consolidado dentro de nós. Se não for por bem, vai por mal. Mas tem que ir do jeito que eu quero. Seguindo o mecanismo do amor, que é infalível na escalada ascensional da vida. Vou repetir aqui para a gente, eu cortei no meio, sem que hoje ou mais tarde liberem-se do infeliz atavismo da violência, seguindo o mecanismo do amor, que é infalível na escalada ascensional da vida. E ela finaliza assim: perde hoje e sofre amanhã. Sejam as tuas as vitórias sobre ti mesmo, aquelas que não laureiem com as mãos trêmulas da ilusão, superando as transitórias vitórias amargas, permanece acendendo o lume da esperança nas criaturas em sombras e emulando-as a vencerem-se com o que triunfarão em definitivo. Muito legal, né? Bem sucinto, mas é impactante, né?
vitórias amargas. E assim Muito bem, então nós vamos partir para o estudo do livro dos Espíritos. Muito preocupado, porque eu estou tendo duas crianças trepadas aqui, olha só, a gente não quer, o olhar da gente bate. o problema todo é teu interior, Valdemir. Deixa na mão de Deus. Não, não posso deixar isso na mão de Deus, não. Não é mão de Deus, não, mas Mas aí, Pode descer. tira aí. Nós estamos sentados aí. Não, ele até estão dizendo não tem noção do preço. não, mas de repente o pai está sentado atrás tem vendo, problema. e fala, eu estou vendo, e te dá um... Pelo menos minha consciência acalmou. Agora já avisou, agora o problema do pai. Agora vai com eles. Valeu, Júnior, obrigado. Bem, gente, então vamos nós aqui para o Livro dos Espíritos, né? Questão 424, que é o tema de hoje. E, claro, da próxima vez você me avisa, tá? Porque eu não li a edição. Eu li de manhã. Eu li de manhã, eu li de manhã. Meu Só vai ser essa. Eu levei como puxão de orelha brava aqui hoje. Vamos lá, Então vamos lá, a leitura do O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma. A questão foi dita 424. A pergunta: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, a restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Deixa o Carlos facilitar para ele. Ele entendeu, ele? Não. Ele quer dizer, o cara está com o pé na porta, já pode para morrer. Pode ser ele ali receber alguma ajuda de alguma forma, espiritual, vibracional, medicamentosa, e voltar à vida? Então vamos lá a resposta. Muito bem. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação, porque restitui ao corpo, ao fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia Só é um sempre... segundo, Elei, só um segundinho que vai fechar. Fecha, clica de novo. A letargia, vai em frente. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Aí sim, Elei, fala. Sim, a catalepsia, no caso, o indivíduo pode estar vivo, vamos dizer na nossa linguagem, no estado de coma, e permanecer com as necessidades, mas como se tivesse, vamos dizer assim, uma morte local, vamos dizer, na perna. O indivíduo deixa, acontece de apodrecer aquela parte pela catalepsia. E a letargia é uma coisa instantânea que tira todas as forças do corpo, mas o espírito está presente. Nesse caso? É por aí, é por aí. Então vamos ver aqui o Miramês, aqui, ampliar um pouco esse assunto. Então, capítulo 16, alusivo à questão
424 do Livro dos Espíritos, reatar laços. Primeiramente começa assim: o assunto focalizado por esta pergunta, com a sua magistral resposta, é bem interessante. Focaliza um tema a que se dá muita esperança, mostrando ter o espírito poderes extraordinários, desde quando se preenche em fazer o bem com a consciência dentro do saber e do amor. Então, quer dizer, o problema todo... Uma vez eu fiz aqui, logo no início aqui, uma palestra sobre família, e que é interessante com o que eu vou colocar do chefe da família, acontece muitas das vezes com a gente com interesses pessoais. O pai da família trabalha e ele coloca aquilo porque ele ama a sua família. Ele traz o dinheiro para casa. A prioridade não é o dinheiro, não é o trabalho, é a família. Mas com o desenvolver do trabalho, com o desenvolvimento tanto dentro de casa, dentro do trabalho profissional, na sociedade, aquela prioridade que era bem clara, bem visível, vai se turvando. Aonde o turvo era o social, era o profissional. E aí ele vai dando mais atenção ao profissional, ou às vezes ao social, e a família vai cada vez se turvando, ao ponto de ele dar muita atenção para o profissional, trabalhando de forma desesperadora e colocando ainda como axioma principal a família, mas, na verdade, ele quer ascensão profissional dentro da empresa, dentro da sociedade, dentro de uma opção de coisas. E no final, o que acontece? A falência da família. Ele larga a família, abandona, e geralmente vai pegar uma garotinha mais nova, não sei porquê. Não pega uma da mesma idade ou mais velha, mas pega sempre uma mais nova. Quer dizer, isso tudo é uma forma padronizada do executivo, ou do profissional em geral, quando dá essa ênfase muito grande ao profissional e esquece de lembrar do que era a prioridade. Por que era? Por que ainda não é? Quando ainda não é, né? Porque eu tenho um conhecido que ele era vigilante, ele se tornou professor, agora ele trabalha na CRE, e ele ainda humilha a esposa porque ele tem um diploma. Ainda tem essa, né? Começou, né, com o propósito da família, né? De dar um bem-estar, né? Criou os concursos hoje fazendo para esse bem-estar. E agora o ego foi ainda. Tipo, eu tenho um diploma e você não tem. Enfim, mas não lembra que a mulher ficou em casa, não faz nada, né? Dando aquele todo o suporte para ele ter que... Mas isso aí é o normal do ser humano, não é do homem e da mulher. A mulher, quando é a chefe de casa, dificilmente dura no casamento. Acho que é pior. É até pior. Acho que é pior. Eu falo às vezes para minha mulher, tu reclama, se fosse você no meu lugar e eu no teu lugar, Não, já é tinha pior. capinado há muito tempo. É pior, é muito pior. Aí, por... Aí tá falando assim, mas Silvio é um doce de criatura. Não, sim, Silvio é um sim. doce de criatura. Vocês têm que conhecer quem não conhece. Né? Para me aturar tem que ser um doce mesmo. Muito gente boa, Silvio. Fala aí, Valdemir, antes que eu parei, que eu já... Em muitos casos, segundo parágrafo, em muitos casos... Porra, ainda é do lado de cá? o segundo parágrafo. Quando eu estou aqui em cima, É. eu estou crente que eu estou na outra parte. Em Em muitos casos, estando o encarnado prestes a desencarnar e se encontrando com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação. O médio generoso é capaz de assimilar o fluido universal, transformando-o em magnetismo animal. Se em torno de si existem companheiros de alta linhagem espiritual, é possível levantar caídos, curar enfermos e mesmo reatar laços quase a serem desfeitos. Deixa eu, Carlos, fazer um comentário aqui em relação a uma situação que eu e o Erlei vivemos lá no Pedro II, que uma noite eu estava de plantão, né, no mesmo plantão, aí Erlei fez um comentário a respeito de um paciente que estava, segundo os médicos, terminal, e falou assim, pô, vamos lá em cima fazer uma prece? Sem
imposição de mão, sem nada, só em pensamento, né? E assim foi feito. Eu subi com ele e pronto, na hora que ele trabalhava, aí a gente mentalizou ali, pediu ajuda, né? Até sem palavras, foi só no pensamento mesmo. E o camarada só estava esperando o outro dia para ir para o óbito, né? Aquela noite ele iria para o óbito. Rapaz, de manhã o cara estava bom, à tarde o cara teve alta. Para ver a força do magnetismo, como é que é. Aquilo ali foi uma experiência, né? Nós, na realidade, já temos assim, na prática, né, muitos casos que nos traz essas lições, que vamos dizer assim, elas colaboram, essas lições, para o desenrolar daquilo que nós vimos, passamos, e muitas das vezes não sabe nem explicar. E as explicações estão aí. Nós estamos na parte espiritual, em estudo, justamente para desenvolver na prática mesmo. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um bate-papo lá com o pessoal e veio coisas interessantíssimas que foi dito aqui, nessa casa aqui, na quinta-feira, a respeito da nossa chegada aqui ao mundo e, ao mesmo tempo, a maneira do nosso comportamento, o porquê desse comportamento, o porquê de esperar por isso, o que eu esperar por aquilo, o porquê de sofrer. Então, essas respostas, elas sempre vêm e nós temos que estar preparados, porque vem coisas muito acima disso daí, e é uma pena que estou muito mal de audição, mas na outra semana, que não é essa agora que vai entrar, eu vou começar a dar um jeito de vir com um aparelhozinho aí para poder, sílaba por sílaba, eu poder entender. Que eu escuto todo mundo falar, mas eu tenho dificuldade. E ainda agora a gente estava falando de Pelé, né? Se bobear, eles ligaram a quimioterapia, de repente, eu não queria que Pelé fizesse, pode ser até egoísmo, né? Fizesse a passagem dele agora, não. Eu também acho que eu não queria que ele fizesse, mesmo eles ligaram a quimioterapia dele, eu queria que passasse esse período agora de Copa, tá entendendo? Para isso não ser no meio da Copa, para não ser tão marcante. Vamos lá, cara. Mas seja feita a vontade de Deus. O pessoal não perdeu o foco da Copa. Vamos lá. Mas vou dar uma voltadazinha que o Eli colocou ali, que não dá para se entender, mas dá sim, aqui explica. Ó. O médio generoso é capaz de assimilar o fluido universal para fluido animal. Isso, interessante. Então, isso a antena é o médio generoso. Quando o Valdemir colocou ali a atitude de vocês, a intenção é que foi essa antena. A intenção. Se vai ali só para fazer representação, não resolve. A intenção é eles não conseguem, mesmo sem... Pela intenção. Não. Sim. Não, peraí. A pergunta que ela está falando é tecnicamente como é que algumas pessoas Mesmo... querem e não é feito. Mesmo sendo um médium, como está dizendo aqui, um médium bom, mas aí o doente não consegue. Acho que é porque... O mérito dele, não sei. Mas também pode ser, eles poderiam ter feito essa conexão e ajudou o espírito no desencarne. Não, isso eu entendi. Tem que olhar para esse ângulo também. Poderia, tipo assim, o espírito está ali preso, precisando de uma oração para desencarnar. Isso mas eu só que entendi. não, a vontade de Deus foi feita dele. Mas também não sei porquê. Estou falando só para uma questão. É pertinente a tua pergunta, é interessante, né? Por que outros fazem e Isso. Porque a gente não sabe qual é a causa melhor da saúde. Sim, eu queria Melhor, de pergunta repente, só para poderia ser, que né, senhor? fosse feito esse comentário. Correto. Porque, na verdade, eu acredito e tem muito assim, ele ainda teve uma, como disse aquele senhor ontem, Pedro, que ele conseguiu vencer o câncer, né? Então, acho que assim, acho que a pessoa ainda tem mais um pouco que passar de aprender, vamos dizer, ficar nessa escolinha. Eu quando porque, na verdade, quebrei o tornozelo, eu sabia. Eu tive. Eu quando quebrei o tornozelo, assim, eu fui para o centro cirúrgico, eu sabia que tinha sido feito para me matar. Algo tinha feito. Mas só que a oração, né, eu pedi várias orações e na noite que eu fui fazer a oração,
da cirurgia, eu estava com medo, mas aí eu adormeci assim, ó, Salmo 91, né? 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E eu fui para o processo Que cirúrgico. salmo grosseiro. Grosseiro. Deus é Dependendo imparcial. Depois Sim. uma perguntinha, tá? Dependendo de como você... Interpreta? Porra, Eu- só tem uma interpretação. Que o universo não conspira ao meu favor. Que eu sou coitadinho não. da situação. De manhã eu estava pensando sobre isso. Quando eu falei sim, é exatamente isso. É aceitação. O problema nosso é aceitação. Então, mas Carlos. é isso que eu quero dizer. Eu aceitei. Aceitou o quê? Que alguém fez um trabalho para você? Não, eu coloquei Você a minha repetiu isso já vida. mais 10 vezes aqui nessa casa. Mas eu coloquei a minha vida na mão de Deus, pedi para que quando eu entrasse no centro cirúrgico, Jesus, médico dos médicos, estivesse comigo e que seja feita a vontade dele. Me Eu levou- não sei qual seria a vontade Mas dele. qual é a sua vontade? Se você é indestrutiva, Ah, é meu... continuar encarnada. E se não fosse pra mim estar Carlos. Eu levo para essa linha. Valdemir viveu 7667, aquele voo da TAM que o Legacy bateu e coisa. Aí o cara perdeu o avião. Pô, graças a Deus que eu perdi. Deus foi bom comigo. Ele sempre coloca isso. E os que caíram lá, que veio, meu colega falou que teve gente que caiu lá embaixo sem roupa por causa da altitude do avião, a roupa foi ficar no meio do caminho. E aqueles que têm roupa para cair no meio do caminho e que ainda acharam debaixo da asa, aquele monte, uns 30 lá debaixo da asa. Mas Meu colega falava a que já questão é da aceitação. É. Aqueles que morreram precisam passar pelo terror do desencarne Não. grosseiro, violento. E os que perderam o avião? Está dentro do Mas planejamento da pessoa. vai entrar numa crença de que ele é um iluminado. E aqueles lá são os desgraçados. Mas, Carlos, isso aí é resquício da nossa Não, conversa. lógico, eu não estou dizendo que. Eu estou dizendo que nós aqui estamos estudando essa coisa, né? entender isso. E trabalhar essa aceitação. Na hora do desespero a gente recorre a lógico, isso rebote aí é é normal, rebote. somos nós. Isso aí é normal. Eu É educação que nós entendi, tipo assim, que eu não poderia impor, eu entendi, assim, foi o que eu fiz, impor a Jesus Cristo, aos bons espíritos, que eu naquela hora ali eu não desencarnasse, seja feita sua vontade. Se fosse para mim desencarnar naquele momento, que eu fosse... Mas se puder dar uma ajudazinha, a gente agradece. Agora sim, É bom, né? desespero. Vamos lá, gente, senão a gente vai ficar preso aí. E a O magnetismo pode muito. Achou? O terceiro parágrafo, ó, tá voltando muito hoje da Logo no começo, Carlos. O magnetismo. O magnetismo pode, muito em diversos casos, ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já desfalecidos por carência de tal energia. Dentro do Cara, merecimento. eu estava querendo fazer a Dentro do pergunta referente a merecimento, isso No aí. planejamento de... Mas ele é melhor tu ser sucinto, porque... Não, mas é uma coisa Mas já simples, demorou, fala mas aí. olha só, o indivíduo, a pessoa que seja, está em estado de coma. Porém, para aqueles que chegam, vai visitar, vai olhar, é como se tivesse morto. A pessoa está fora da condição normal, não fala, não mexe com o corpo, nem nada. Mas espiritualmente, nós estamos vendo tudo, estamos sabendo de tudo. Então isso aí tem a ver com o quê? Com a catalepsia? Ô, Elis, nós não somos a carne, nós somos o espírito. E a gente precisa, para crescer esse espírito, que é uma consciência, é uma energia pensante, é uma luzinha pensante, nós somos isso. Mas para ela se desenvolver, ela precisa das formas, interagir nas formas, nos conceitos. Isso tudo aqui é um grande teatro. E ali, não é que aquelas formas, aqueles conceitos são reais, são informações, são aprendizado que a gente vai condicionar na forma de pensar, de engrandecer o espírito luz pensante em cima de uma consciência maior. Mas a gente está tão inserido nesse mundo material que a gente acredita com todas as fichas que ele é o fundamental, ele é o único. Por mais que a gente fale, eu sou espiritualizado, eu sou isso, mas todo mundo ainda está ali com um medo monstruoso do desencarne. E o pior de tudo, a gente se prostitui, a gente se corrompe por causa dessa lei de sobrevivência da espécie. Você teve um exemplo claro do que é ser a pessoa espiritualizada que ele está falando?
Chico Xavier passa uma noite, até 4 da manhã, no receituário. Bezerra de Menezes ao lado dele. E ele sentindo uma dor desgraçada na vista. Termina a reunião, ele vai para casa para repousar, ele não consegue pegar no sono. Um espírito participava da reunião vendo, pô, por que você não chamou Bezerra de Menezes? Ele é mesmo, né? Podia ter pedido a Bezerra. Aí o Bezerra vem e atende ele, né? Poxa, deu o curativo para ele, falou para ele, mas por que você não pediu? Eu estava ali do teu lado. Ele pensou primeiro em quem? Não pensou no sofrimento. Ou então, Valdemir, mas aí é um crença, ser espiritualizado, não somos nós. ou então numa crença de que os espíritos são superpoderosos e conseguem ver antes de mim, antes de tudo, e a gente não tem, a gente não tem essa noção do que eles podem e o que eles não podem, que eles também são limitados. Tem muitos espíritos ascensionados que eu leio que eles falam, eu também ainda estou nessa. Ô Carlos, foi em vão que Jesus falou, né? Procure achareis, bate a porta, se abrirá, pediu que tereis. Por quê? Alguém não sabe o que você está fazendo ali, né? E até mesmo porque quem está ao nosso lado, os superiores, que a gente chama de superiores, que estão ao nosso lado, ainda estão em inferioridade. Bem próximo da nossa. O milagre não existe, né? A gente sabe disso, né? Vamos lá. Então ele continua, cadê da água? Mané. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água frutificada, a leitura nobre e conversações edificantes. Jesus, o mestre dos mestres, conhecedor de todos os segredos da vida humana, dava apenas uma ordem ao moribundo e restabelecia todas as funções de seus órgãos em decadência. Assim fazia com os cegos, leprosos e mesmo com os tidos como mortos. Era a força poderosa de sua mente, carregada de magnetismo divino. A doutrina espírita, com a sua valiosa função de fazer reviver o cristianismo, orienta todos os interessados em melhorar seu padrão vibratório para franquearem suas qualidades espirituais, para que possam sentir em suas mãos a força espiritual de curar enfermos e dar esperança aos que sofrem. E a fonte de todas as esperanças de encontrar no amor. Os tempos estão chegando, o chamado de Jesus se aproxima mais das criaturas, no sentido de amarem e aprenderem. O mundo espiritual, responsável pela educação dos povos, não procura feitos exteriores nas criaturas da terra, e sim incentiva-as para a melhoria íntima. Então, a gente tem que entender isso aqui, ó. Que incentivação é essa? Então, eu preciso dessa incentivação? Preciso, porque eu sou disperso. Eu não crio foco. Eu não sigo a cartilha como tem que seguir. Mas isso está dentro de mim, esse poder. Eu posso isso, desde que eu me condicione dessa forma. Então a gente tem que saber fazer essa leitura, essa autoleitura do meu fluxo de energia. Como é que está meu fluxo de energia? Eu estou financeiramente na escassez? Socialmente eu estou na escassez? Psicologicamente eu estou na escassez? Porque a gente nasceu para ser abundante. Como Jesus é abundante, como os acionados são abundantes, mas nós somos ainda ignorantes e por isso oscilamos. E nessa oscilação a gente vai se colocando e aceitando. Eu sou perdedor, eu tive um karma que eu vim para a pobreza, para a miséria, para a doença, para isso, para aquilo, e eu vou me condicionando e me delineando o derrotado. Mas porque o meu fluxo de energia é escasso, energia boa, né? É escasso, e eu me associo a frequências baixas. Então, para eu me mudar, para eu melhorar, eu tenho que me mudar. Mas a gente ainda está preso à forma pensamento. Não é que eu vou me mudar e vai brotar dinheiro na minha carteira. Não, eu tenho que criar. Eu quero ir para os Estados Unidos. E aí passa o tempo, ano que vem, essa hora eu estou nos Estados Unidos.
Só que chegou ano que vem, eu estou aqui. Eu tive aquela fé, eu foquei nisso e tal, mas eu só coloquei ano que vem eu estou nos Estados Unidos, mas eu não projetei, eu não projetei. Tem mares, tem estradas, tem isso, tem custos, e como é que eu vou resolver isso tudo? E isso vai ser resolvido, mas com determinação. Só que a gente quer aquela historinha da Alvorada Cristã, né? Do cara que está com o carro enguiçado e está orando para Deus. Aí vem o mestre lá com os discípulos e fala ao cara: mestre, vamos parar, e toca o barco. Aí vai embora. Aí tem outro lá xingando, espraguejando, empurrando o carro lá para pegar, entra no carro, liga o carro, aí o carro não pega, ele volta para empurrar. Ô mestre, vamos parar o carro, vamos ajudar o cara. Aí depois que ajudou o carro, pegou, o cara foi embora. Pô, mestre, aquele estava lá todo calmo, tranquilo, estava até orando, o senhor não pediu para ajudar? Lógico, ele estava esperando vir a ajuda do céu. Ele estava começando a criar... A mulher com o pneu furado na rua. Geralmente é isso. Já pegou essas daí? Muita. É bom quando tu pega ela trocando, aí tu passa tu não. Já tá melhorando. Isso aí, eu não sou vilão. Qual é? É a transformação dos seus hábitos. Agora, aqui são... É na primeira... Ah, não, você não está. Penúltimo parágrafo, já no finalzinho. O último e penúltimo. Deixa eu ler aqui esse trechinho que leu o final. É a transformação dos seus hábitos perniciosos em virtudes elevadas. Achou? Achei. Que as levarão para a paz da consciência. Então, isso aqui já definiu o que foi dito aqui antes. Sejamos instrumento de alegria para os tribulados, mas, para tanto, é necessário nos prepararmos, educando nossos pensamentos com o Senhor da vida. Essa alegria, isso aí é uma energia na qual a gente tem que entender que para dar a gente tem que ter, e para ter a gente tem que ser. A gente tem que ser alegre. E para ser alegre é orar e vigiar, mesma coisa. A gente tem que... Tem uma mensagem que eu via na Rádio Rio de Janeiro, que eu não sei se foi médico ou foi um livro, que você procurar se exercitar em fazer um sorriso. E eu, quando estou dirigindo, eu fico rindo, fazendo cara de que estou rindo. Às vezes eu não estou nem rindo, mas estou fazendo. Para você criar o hábito de sorrir. Para você. E aquilo ali, eu achei gozado, que aquilo ali, sabe? O cara que passa do lado e esse cara tá maluco. Não, mas põe isso no filme. Eu lembrei agora do Luquinha, o sorriso Alain Delon. Mas é verdade, você começa, é o hábito do cachimbo, é aquilo. Seja nossa boca profusão de luzes, sejam nossas mãos bênção de Deus, semeando paz e tranquilidade por onde passarmos. Quantos enfermos existem no mundo precisando de mãos santas, para que o toque seja feito por amor, sem esquecermos das palavras que ajudem no restabelecimento da harmonia nos seus corpos que sofrem todos os tipos de padecimento. Devemos também reatar laços que já estão se desestruturando em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto de amizades, a fim de a fraternidade crescer em todos os rumos e levantar a fé nas criaturas, abrindo caminhos para um novo mundo, onde brilharão novas estrelas e novos céus. Cada vida que ativarmos para o bem será um ponto de luz a nosso favor. Não nos esqueçamos dessa verdade, mas isso sempre deve ser feito sem exigências. Nessas linhas do amor mais puro, como sendo a caridade bem conduzida, em cujos caminhos se refletem a alegria mais elevada. Que assim seja. Nem com leitura sucinta a gente consegue terminar. Mas não tinha muito para ler não, cara. Não, porque então, foi muito discutida. Mas é o que eu disse, nem com leitura sucinta. Não tinha muito para ler não. É muito bom essa discussão.
Bem, meus irmãos, nós estamos chegando então ao término da reunião da manhã de hoje. Eu ia vir aqui, mas não vai dar certo. Não. Eu gostaria de todos nós, nesse momento, silenciássemos aí o nosso coração, se possível até o nosso pensamento, e que sentíssemos a presença ao nosso lado dos benfeitores espirituais, dentro da necessidade e do merecimento de cada um, que possamos estar sendo pacificados nessa hora, que essas energias que vêm do mais alto possa encontrar o nosso organismo físico, espiritual, o nosso perispírito, e meditando nas palavras, aprendendo com as palavras que estamos ouvindo, que nós possamos alcançar um mínimo de equilíbrio para tocarmos em frente à nossa vida. E o que nós pedimos por nós, que se expanda, que se estenda, que alcance a vizinhança, que alcance o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país, que chegue junto a toda a humanidade, especialmente onde houver o irmão mais necessitado. Com certeza Jesus está presente, e que nessa hora a gente sinta o toque do nosso Mestre para nos ajudarmos mutuamente em busca da paz, porque ela existe, ela é real e é o certo para cada um de nós. A gente costuma sempre dizer que um dia seremos anjos, estamos a caminho, e que esse caminho a gente possa abreviar com muito trabalho, com muito esforço, com a resignação, com a coragem, com o ânimo, que é o que estamos recebendo nesse instante. A gente agradece aos encarnados presentes, a gente agradece muito aos desencarnados presentes, aqueles que orientam os trabalhos da casa, que a luz de vocês possam aumentar cada vez mais, a fim de que a gente possa se beneficiar, né? E que a gente possa ser luz também no caminho dos nossos irmãos. Assim estamos encerrando essa parte da reunião e vamos partir para o nosso trabalho.